Aleluia! Deus é bom. O homem não sabe. O homem e a mulher não sabem. Mas Deus é bom. Glória a Deus. O homem e a mulher. Podeis sentar-vos. O homem e a mulher andam sempre à procura de um recado sobrenatural. É ou não é? É. De uma mensagem vinda, não sabe muito bem de onde. Essa é a vida natural do homem. Quer sempre saber o segredo do sobrenatural. E por causa disso, hoje vamos falar sobre a palavra profética. Qual é a palavra profética que dirige a sua vida? Atenção, ouçam com muita atenção, que é muito importante aquilo que eu vou dizer hoje. Qual é a palavra profética que dirige a sua vida? Ai, ai. Alguns estão assim meio... É a palavra de Deus. Amém. Mas eu quero vos dizer que isto é um dilema. Nos dias de hoje, isto é um dilema. Há pessoas que andam de um lado para o outro para ouvir este e aquele dito profeta. Este e aquele dito homem de Deus. Este e aquele... para não dizer outras coisas. É um dilema nos dias de hoje. Nos dias de hoje, muitas pessoas são como as borboletas. Andam de flor em flor para ver aquela flor que sabe melhor. De flor em flor, mas não têm casa. Não têm um sítio sólido, estruturado, onde podem dormir e dizer: esta é a minha casa. Enquanto os irmãos abrem no livro de Isaías, capítulo 8, eu vou falar. Capítulo de Isaías, capítulo 8, do livro de Isaías. Há muitas pessoas que andam de um lado para o outro a querer ouvir aquela mensagem que vai fazer preencher o seu ego. A maioria não quer ouvir aquilo que Deus quer falar. A maioria quer ouvir aquilo que vai encher o seu ego. Hoje vamos ouvir acerca da palavra profética. O que é a palavra profética? Isaías 8, verso 20. Diz o seguinte: glória a Deus. À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou, podemos dizer, se eles não falarem segundo esta palavra, porque há muita gente que fala por aí, mas não fala segundo a palavra. E multidões de pessoas andam à procura de um recado para encher o seu ego e não para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida, porque Deus tem um propósito para cada um de nós, individualmente. Deus tem um propósito para cada um de nós. Glória a Jesus. Eu quero dizer aos irmãos que estão aqui presentes e àqueles que vão assistir através do vídeo, que Deus tem um propósito para cada um individualmente. Deus trata cada um individualmente. Deus trata com a igreja no global,
Mas Deus trata individualmente. E as pessoas, por vezes, querem ouvir o recado para elas. E então, o que é que fazem? Andam à procura do tal profeta especial, da tal profecia especial. A primeira coisa que eu quero dizer é que a palavra de Deus, eu vou repetir, a palavra de Deus para cada um de nós sai do altar. Amém, aleluia, glória. Se nós formos ao livro de Ezequiel 47, capítulo 47, verso 1, diz que as águas saem do altar. A palavra de Deus é como a água. Sai do altar. Mas a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu quero enfatizar hoje de manhã. É a palavra de Deus. Aleluia, glória. Amado Deus Santo. Quero que me acompanhem. Eu vou ler 2 de Pedro 1, 20 e 21. Sabendo que, primeiramente, nenhuma profecia da Escritura, eu vou ler lentamente para que nós possamos apanhar aquilo que está escrito. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular iluminação ou particular interpretação. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Há muita gente que é movida pelo entusiasmo. Amém. Glória. Santo Senhor. Há muita gente que é movida pelas emoções. Há muitas pessoas que são movidas por interesses até. Mas a Bíblia diz que os homens santos de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E eu torno a perguntar, qual é a profecia que rege, ou que dirige, ou que move a nossa vida? É um sonho? Não. São vários sonhos? É uma visão? São várias visões? É aquilo que nós ouvimos dos visionários? Daquelas pessoas que eventualmente profetizam? Ou é da palavra? Sabe uma coisa? O Espírito Santo não se contradiz. Por que é que eu estou a dizer isto? Porque o Espírito Santo não vai inspirar uma pessoa a falar contra a palavra que ele próprio inspirou. Aleluia. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Aleluia. Há pessoas por aí a dizer que Deus diz para fulano de tal casar com outra fulana de tal, quando a outra fulana de tal é casada. Isso não é de Deus. Está de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus? Não. Então, isso não é profecia. Aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus não é profecia. Mas muitas pessoas substituem essas profecias por outras coisas esquisitas que toda a gente sabe. Há pessoas que vão à bruxa. Há pessoas que vão ao vidente. E há pessoas que vão atrás de uns ditos profetas para ouvir aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que Deus quer dizer. Por isso eu pergunto, o que é que dirige
a sua vida. Oh, amado Deus. Nós temos que saber de um ponto muito importante. Toda a Escritura, toda, de Gênesis a Apocalipse, são 66 livros. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura quer saber, quer ter uma resposta para uma área da sua vida, está na Escritura. Seja ela qual for. Todas as áreas da nossa vida têm resposta na palavra de Deus. Todas. Mesmo aquela que você está a pensar sim. Todas as áreas da nossa vida têm resposta na Escritura. Então é preciso ler a Escritura. É preciso ouvir a Escritura. Não é? Paulo dizia à igreja de Roma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E aquilo que não é de Deus não é inspirado por Deus. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos pensar. Por vezes ouvimos profecias na igreja, sim ou não? Sim. Claro que sim. E toda a profecia que é proferida na igreja, ela tem 3 direções. Somente 3 direções. Eu quero vos ensinar nesta manhã. A Bíblia diz que, 1 Coríntios 14:3, que aquele que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e para consolação. O que sai daqui não é de Deus. Aleluia. Eu vou repetir. Está escrito em 1 Coríntios 14:3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Agora vou explicar. Edificar é fazer crescer, não é destruir. Qualquer tipo de profecia que venha para aniquilar qualquer tipo de pessoa, isso não vem de Deus. Deus não vai aniquilar pessoas, porque Deus ama as pessoas. Portanto, a profecia, a mensagem vinda diretamente do altar, é para edificação. E edificar é fazer crescer, não é destruir, não é aniquilar, não é deitar abaixo. Vou repetir. A mensagem vinda do altar de Deus é para fazer crescer, não é para destruir, não é para aniquilar, não é para deitar abaixo. Há muitas situações em que nós vemos os ditos profetas a deitarem abaixo a vida das pessoas, a aniquilarem a vida das pessoas. Isso não é de Deus. Porque a profecia veio para edificar. Em segundo lugar, a profecia veio para exortar. Muitas pessoas interpretam mal esta palavra, este termo. Exortar, contrariamente ao que a maioria das pessoas está a pensar, exortar é encorajar, é estimular, é incentivar, é animar, entusiasmar, impelir para que se levante. Note bem, quando há certas pessoas, mesmo no seio da igreja, que começam a dar certas exortações que estão a aniquilar a vida das pessoas, isso não é de Deus. Jesus veio para salvar aquilo que estava perdido. Jesus não veio para aniquilar o homem e a mulher.
Em terceiro lugar, o que é consolar? Consolar é aliviar, animar, alentar, confortar, reconfortar. Vamos então ver novamente. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A igreja, como nós vimos já algumas semanas atrás, é como um edifício, que é suposto esse edifício ser edificado, crescer. Então não é para destruir, não é para deitar abaixo, não é para magoar, não é para trair. Quantas pessoas nos gabinetes pastorais são traídas? Quantas pessoas são magoadas? E quantas pessoas retraem a sua confissão com medo de ser magoadas? Porque depois, passado um tempo, a sua vida é exposta nos púlpitos. Isso não é de Deus. Tudo aquilo que é confessado no gabinete pastoral deve ficar lá. Percebem? Entendem aquilo que eu estou a dizer? Muitas pessoas ficam fechadas, não desabafam, não são libertas, porque não confiam mais nos seus líderes. Não confessam as suas falhas, não confessam os seus pecados, porque têm medo que a sua vida seja exposta. Uma vida debaixo da palavra profética é uma vida debaixo das asas do Senhor. Amém. Protegida. Amém. Aleluia. Ninguém tem que saber os erros do outro. Cada um deve orar um pelo outro. Amém. Amém? Amém. Toda a palavra profética, toda a palavra profética tem que ter por base a palavra de Deus. Se não tiver a base da palavra de Deus, não é uma palavra profética. A Bíblia até nos ensina que a palavra profética deve ser julgada, analisada e julgada, para ver se está conforme o padrão. Cuidado, meus irmãos. Isto é um alerta. Cuidado com aquilo que nós andamos a ouvir e que parece que é de Deus. Ouviram? Parece que é de Deus. E se nós temos dúvidas se é de Deus ou não é de Deus, então vamos ao padrão. É possível que por vezes cada um de nós fique na dúvida. Sim. É possível. Mas então vamos à palavra. Será que a palavra de Deus fala sobre isto? Desta forma? O escritor aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando nós lemos a palavra de Deus, muitas vezes isto acontece comigo. Quando nós lemos a palavra de Deus, eu sempre digo ao Senhor: Senhor, ajuda-me nesta área. Porque é a palavra de Deus que limpa, é a palavra de Deus que lava, é a palavra de Deus que corrige. E quando é a palavra de Deus que corrige, que limpa e que lava, não dói. Não destrói a nossa personalidade. E há muitas pessoas com problemas até psíquicos e mentais porque foram magoadas por ditos
supostamente aquilo que era de Deus que não era. A igreja tem que se chegar à palavra de Deus. A igreja tem que ler a palavra de Deus. A igreja tem que ouvir a palavra de Deus. Jesus disse certa vez: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e cumprimos a palavra de Deus, nós ficamos firmes. Ficamos firmes como uma rocha. A rocha que é Jesus. Caiu a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Se nós firmarmos a nossa vida na palavra, nós ficamos firmes. E pode vir ventos e tempestades. Quantos ventos e quantas tempestades já passaram sobre a minha vida? E eu já sirvo ao Senhor há mais de 40 anos. Não sofri ventos e tempestades? Sim. Mas porque eu me agarrei sempre à palavra de Deus. Fiquei firme. Amém. Há mais de 40 anos que eu sirvo ao Senhor. Não quer dizer que não houve dias de tempestade. Claro que sim que houve. Não vamos omitir isso. Dias chuvosos. Dias frios. Dias em que apetecia desistir. Mas a nossa rocha, que é Jesus. A nossa rocha, que é Jesus. Jesus e a palavra são um. É a palavra que nos sustém. Se quer ter uma vida firme, apesar dos ventos e das tempestades, agarre-se à palavra de Deus. Agarre-se à palavra de Deus. Naqueles momentos em que tudo corre mal, agarre-se à palavra de Deus. Virão tempos, meus irmãos, eu já disse isto mais do que uma vez. Virão tempos em que nós temos que usar a palavra de Deus que está dentro do nosso coração. Porque muitas pessoas vão vir para roubar a palavra escrita. Então, coloque a palavra de Deus no seu coração. Para resistir. Quando vier o dia mau, diz a Bíblia. Quando vier o dia mau, possamos resistir. João, o evangelista, ele disse uma frase, para mim é uma frase muito poderosa. João 5,39. Examinais as Escrituras. Examinais as Escrituras. Estou a lembrar de um homem de Deus que já partiu para a glória, que um dia foi interpelado pelos seus filhos. E os seus filhos entraram no gabinete deste homem e disseram: pai, tu és um mentiroso. E ele disse: meus filhos, digam lá, expliquem lá porque é que eu sou um mentiroso. Tu dizes que Deus fala contigo. E tu estás sempre aqui neste escritório com a Bíblia aberta. E ele respondeu para os seus filhos: pois é assim mesmo que Deus fala comigo. É com a Bíblia aberta que Deus fala comigo. Muitas vezes nós queremos ouvir aquele trovão, sentir aquele terremoto, prédio a abanar, aqueles barulhos. Mas Deus fala.
no silêncio, através da sua palavra. João dizia: examinai as Escrituras. Porquê? O que é que diz o resto do versículo? Porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmo que testificam acerca de mim. João preferiu estas palavras do Senhor Jesus. Examinai as Escrituras. Quer ter uma vida próspera? Quer ter uma vida conjugal próspera? Quer ter uma família como deve ser? Quer ter a resposta de Deus? Notem, eu não estou a dizer quer ter a sua resposta. Quer ter a resposta de Deus para a sua vida? Não faça como alguém fazia no passado, fazia tudo o que queria e bem lhe apetecia e depois dizia: vamos ver se Deus está nisto. Em vez de submeter a sua vontade à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está na Bíblia. A vontade de Deus não está naquele dito profeta, naquela dita visão ou naquele dito sonho. A vontade de Deus está na palavra de Deus. Meus irmãos, agarrem-se à palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai criar em nós fortalezas. É a palavra de Deus que vai criar em nós defesas. É a palavra de Deus que está em nós, que a qualquer momento pode sair como espada. É a palavra de Deus que também nos protege. É a palavra de Deus. Examinai as Escrituras. E encerro terminando dizendo estas palavras. O que é que diz a tua vida? Os sonhos? As visões? Aquela profecia que ouviu ali e acolá? Ou a palavra de Deus? Eu espero que seja a palavra de Deus. E tudo o que vier tem que ser analisado segundo a palavra de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que estamos a receber uma resposta de Deus. Achamos. Mas ela não é bem de Deus. Foi um escape. Foi um esquema que resolveu momentaneamente, mas não vai resolver o futuro. Porque o que vai resolver o futuro de cada um de nós na nossa vida é a palavra. Se nós andarmos segundo a palavra, nós vamos ter luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Amém. Glória a Jesus. Mas se por outro lado não quisermos andar segundo a palavra, é exatamente o contrário. Não temos lâmpada para os nossos pés, nem luz para o nosso caminho. E por vezes pensamos: isto é a resposta de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Ouça o Espírito Santo que está em si. E o Espírito Santo que está em si não vai dizer o contrário daquilo que está escrito. Porque o Espírito Santo que está em si inspirou os homens santos de Deus a escreverem. Então o Espírito Santo não vai contradizer. O Espírito Santo vai relembrar aquilo que está escrito.
vai reavivar aquilo que está escrito. Quando o cristão, o Filho de Deus, entender, este é o caminho, palavra de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo, então não anda por aí tipo borboleta. Amém. Perceberam? Amém. Amém. Aleluia. As borboletas comem ali, e acolá. Sabe, igreja não é como um restaurante. As pessoas comem nos mais variados restaurantes. Hoje aqui, amanhã ali, depois acolá. É conforme. Uns têm lagosta, outros têm bife, outros têm peixe. E é tudo muito bom. Você, quando cresceu, quando estava em fase de crescimento, por quantas famílias passou? Ouça. Por quantas famílias passou em fase do seu crescimento? Ia comer à casa do vizinho Manel, e beber à casa do Francisco, e dormir à casa do Joaquim? Hã? Como diz o português, para bom entendedor, meia palavra basta. Amém. Porque vocês estão a entender todos onde eu quero chegar. Amém. E quem entendeu diz amém. Amém. Imagine uma semente que é colocada num vaso. E a meio do processo você vai escavar a semente, aquela terra, e vai retirar e põe noutro vaso. Ainda não tinha dado nada. E depois no segundo vaso você vai escavar outra vez e vai pôr num terceiro vaso. Quando é que aquela semente vai plantar? Nunca! E se alguma vez crescer, vai crescer com algumas deficiências. Porque não está bem alicerçada. Não tem o seu crescimento normal. Por isso é que há muitas pessoas que são raquíticas espirituais. Porque andam como as borboletas. Aqui, ali e acolá. Procure a sua casa. Amém. Procure a sua família. Amém. Aleluia. Procure a palavra que dirige a sua vida. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Se é amém, vamos ficar bem.